Essa criatura aqui foi, eu acho que, um dos primeiros cadernos que eu terminei. Quer dizer, eu não terminei ainda, tenho algumas folhas em branco. Mas são poucas, então eu considero que eu terminei. Porque comparado com os outros, assim, eu enjoei, troquei. E esse aqui eu sinto que eu terminei. Tem algumas folhas em branco, provavelmente eu ainda vou usar, mas pra todos os efeitos. Esse não era nem um caderno que eu ia fazer nada com ele, eu nem ia mostrar. Eu acho que foram pouquíssimos desenhos que eu fiz aqui que eu cheguei a publicar em algum canto. Porque na verdade a ideia desse caderno era simplesmente me ajudar a sair de um bloqueio criativo e também continuar treinando. Porque basicamente ele foi o espaço em que eu tinha pra ir soltando as coisas que estavam na minha cabeça e sempre desenhando. E uma coisa muito legal que eu fiz aqui é, assim, usei outros materiais também. Sim, mas o meu foco principal era desenhar unicamente de caneta. Porque isso foi uma dica que uma amiga minha deu e eu comecei a colocar em prática e eu facilmente consigo ver a diferença. Desenhar unicamente de caneta faz tanto com que você não se preocupe tanto em fazer um sketch mais elaborado ou muito detalhado ou apagar muito, porque não tem como apagar sem trabalhar com aquilo que você produziu. A câmera do celular parou de gravar e eu esqueci o que eu tava falando. Ah, tá. Tipo, não só vai te ajudar a fazer sketches mais rápidos, como também a controlar a pressão da sua mão também, né? Então... Não tava encontrado. Então, fica aí a recomendação. Vamos começar então logo a minha humilhação pública. Que não é pública, porque não tem ninguém assim. Mas vamos ver minha humilhação pública. Queria muito conseguir gravar com as duas mãos, mas e deixar a câmera um pouquinho mais estável, só que assim, tem uma deficiência aqui chamada falta de tripé. Então, vai ter que ser com uma mão só e eu vou tentar ao máximo deixar minha mão estável, mas como qualquer área da minha vida, minha mão não é estável. Então, e meu mão tá todo carcomido, que coisa feia. Por que a caneta do tablet tá aqui? Por que eu tô enrolando? Acho que eu tô nervosa. Tá, vamos lá, vamos começar. Misericórdia. Tá, aqui basicamente você pode ver toda vez que eu ficava sem paciência. A caneta tava falhando, então eu ficava sem paciência e saía riscando aqui pra fazer ela voltar. E aqui é só meu momento merchandise. Foi só por causa, perdi esse caderno. Eu sei que ninguém vai querer essa desgraça, então tipo, tá aqui a forma de contato. E é isso. Vamos lá. Eu acho... Não, esse aqui foi... Eu lembro que eu fiz esse desenho no primeiro dia que eu comprei esse caderno. Porque eu realmente tava muito tempo sem desenhar, tava com muita coisa acontecendo na minha vida. Então, eu lembro que eu comprei esse caderno pensando, não, tá, isso aqui vai ser pelo menos o momento em que vai ser o caderno que eu vou usar pra ter certeza de que eu nunca vou parar de desenhar, né? Então, e eu pensei, sem muita pressão de procurar referência, o que você claramente consegue ver, não tem referência de ângulo nem de nada assim. Mas eu falei, não vou perder tanto tempo. Talvez se algum momento eu ficar com um saco pra isso, mas isso aqui era o caderno que eu usava pra fazer desenhos no intervalo do trabalho que eu trabalhava. No trabalho que eu fazia na época, né? Então esse aqui era o caderno de todo o intervalo, eu pegava ele, pegava minha caneta e ia ficar rabiscando até acabar o horário. Então eu tinha o que? Acho que 1 hora e meia de intervalo. Então era isso, esse era o espaço que eu fazia. E aí eu lembro que eu criei esse monstro, eu lembro que quando eu fiz ele pela primeira vez, eu fiquei muito orgulhosa, porque já fazia algum tempo que eu não desenhava nada, então pelo menos nada sem me cobrar muito. E aí fazer isso aqui meio que destravou uma coisa na minha cabeça, sabe? Tipo, você acha divertido desenhar também, né? Então, às vezes é bom lembrar de desenhar uma coisa só pra você, que você não necessariamente vai fazer alguma coisa em cima. E eu lembro que essa página foi isso, eu só lembro que eu sentei, não pesquisei referência de nada, só peguei a caneta e fui fazendo. E aí saiu esse monstrinho aqui que, sinceramente, eu não tenho... Deixa eu tentar focar a câmera. Bem melhor. Que eu, sinceramente, não tenho nenhum nome pra ele. Mas daí saiu essa coisinha aqui. Eu acho que eu até fiz uma versão digital dele. Depois que eu voltei a mexer com arte digital e tal. Eu vou botar ele aqui na tela, no cantinho. Mas tá lá no Instagram também. Já faz um tempinho. Então, não me lembro se ele tá muito bom. Mas, enfim, eu refiz esse daqui. Ele é o que... Não tem nenhum backstory por ele? Não tem. Eu só
me deu vontade de fazer um monstro zoiudo e deu nisso aqui. Próximo. Tá. Isso aqui foi uma página temática de O Labirinto do Fauno. Faz um tempinho que eu não vejo esse... Ai, meu dedo tá na câmera. Faz um tempinho que eu não vejo esse filme, inclusive. Eu lembro que eu gostava muito, mas principalmente da estética. Eu lembro que a estética do filme me agradava, assim, muito, 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 muito mesmo. E eu lembro que esse aqui é o The Pale Man, eu acho, se eu não me engano, é tipo o Homem Pálido. E eu sei que tem toda uma lenda sobre esse personagem daqui. Eu acho que ele foi inspirado numa lenda. Não acho que foi, tipo, no próprio filme. Acho que ele foi um monstro criado em cima de uma lenda que já existia. Ou então a lenda veio a partir... Eu não sei. Eu também não pesquisei. Porque eu sou preguiçosa. Mas, assim, eu lembro que... Eu sempre gostei muito do design desse personagem aqui. Eu tenho, tipo, algumas versões dele que eu já fiz ao longo dos anos. Já fiz ele, tipo, tentando realismo. Eu não tenho... Acho que eu não trouxe o caderno comigo, mas se eu trouxe, eu vou deixar a foto aqui no cantinho. Se não, é porque eu não trouxe. Já fiz ele versão realismo, já fiz eles com lápis de cor, com tinta. Com tinta ficou uma merda. Foi a primeira vez na minha vida que eu realmente parei pra pintar com tinta e assim ficou uma bosta. Mas assim, eu gosto muito do design dele por algum motivo. Eu acho ele muito... Ele é bizarro, mas ao mesmo tempo que ele é bizarro, ele é muito bonito. Eu não sei, acho que tem beleza no bizarro também. E aí eu só gosto muito do design dele, muito. Daí aqui a gente tem o fauno em si, né? Ele eu lembro que eu fiquei um pouco na dúvida sobre o que é que eu achava sobre esse desenho. Porque, assim, ao mesmo tempo que eu gosto dele, eu também não gosto tanto. Porque eu acho que eu não consegui captar direito a imagem. Mas também já faz um tempinho, eu posso algum dia só parar pra refazer esse desenho. Porque eu gosto muito do design dele também. Eu acho o design dele bem legal. Mas, enfim, não sei se consegui capturar tudo. Aqui, eu não lembro o nome dos personagens, tá? Já faz muito tempo e eu sou muito ruim. Eu lembro que tem uma Ofélia, não tem? Eu acho que é ela. Eu tenho quase certeza que esse é o nome, mas provavelmente não é. E tem essa personagem aqui, você vê que claramente eu errei o nariz dela, eu coloquei ele tanto muito pra baixo quanto... E aí eu fui tentar ajeitar, só que eu esqueci, né? É uma caneta, então vai borrar. E, enfim, ficou troncho de qualquer forma, não lembra ela. Tipo, tá muito diferente do personagem. Mas algum dia eu vou refazer também. Eu gosto dela também. E eu acho que é a Ofélia. Mas eu provavelmente tô errada. Com certeza eu tô errada. Mas assim, eu lembro que na época eu fiquei muito orgulhosa desse desenho. Acho que pela textura das roupas, pelo ângulo também, que era um ângulo muito difícil pra mim. Ainda até hoje eu ainda tenho um pouco de dificuldade. Mas não com esse ângulo mais, mas o ângulo de perfil, na real. Isso aqui não é ângulo de perfil, é tipo 3/4. Mas eu lembro que eu fiquei muito orgulhosa porque eu também tinha dificuldade em fazer esse ângulo daqui. Tá, próxima página, o que tem é o Christopher, falecido, coitado, saudades. Inclusive, muito engraçado porque a Ney, no caso Ney, contexto, né? Eu esqueço que as pessoas não vivem na minha cabeça, que não conhecem as pessoas que eu conheço. Mas enfim, tem uma amiga barra irmã, porque eu considero ela minha irmã, que tá vendo Ordem Paranormal recentemente. Ela tá passando pelas temporadas agora. Então acho que agora ela já tá quase na metade de Desconjuração, ou ela tá acabando Desconjuração. Então, nossa, mas foi muito engraçado acompanhar, porque eu já sei tudo o que acontece, né? Eu já vi tudo. Já li também. Então, é muito engraçado. Só que porque, tipo, quando chegou nessa parte daqui, ela já tava desconfiando que alguma coisa ia acontecer com ele, né? Porque ele era a capa do episódio e tudo mais. Mas eu falei, não, fica tranquila, não é nada não vai acontecer nada não. Tá tudo bem. E foi muito engraçado ver. Fui meu pau no cu, fui. Mas foi muito engraçado ver a reação dela. Porque eu lembro que eu chorei muito também. Eu não queria que ela perdesse a experiência, né? Mas, enfim, tô falando demais. Gostei muito desse desenho também na época. Eu acho que pela textura que o cabelo ficou, textura que a pele ficou também. E você vê que eu tava começando a encontrar melhor como que eu queria fazer meus desenhos. Eu ainda não fazia o nariz do jeito que agora eu faço. Também não fazia a boca, mas já dá pra ver que eu tava encontrando um pouco mais. Desenhar de caneta também me ajudou muito, porque eu comecei a encontrar a forma como eu queria que as coisas funcionassem. Sem me preocupar tanto, tipo, eu fiz anatomia errada, eu fiz um negócio errado, blá, 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 porque eu não tinha como apagar de qualquer forma. Então, enfim, aqui dá pra ver que eu comecei a prestar mais atenção nisso. De novo, esse desenho tá feio com essa porra, o ângulo do nariz tá todo errado, tá muito embaixo, mas, enfim, tava aprendendo, ainda tô aprendendo. Mas se eu tivesse começado a fazer isso de lápis, esse desenho não existiria, porque eu teria... Ai, puta que pariu, errei de novo o ângulo que eu sempre erro, então...
vai embora. Mas é isso. E você vê, tipo, várias tentativas também que eu tentei fazer, tipo, ele gritando e tal, mas falhas, não é mesmo? Esse caderno vai estar cheio de falhas, porque, de novo, fazia de caneta, às vezes perdia a paciência, saía riscando tudo, mas aí eu começava a fazer de novo. Mas esse daqui, aparentemente, eu... Ai! Vixe, misericórdia, próxima página. Esse aqui eu lembro que eu também fiz no meu intervalo de trabalho. E eu tenho alguma coisa com desenhar órgãos humanos. Eu só acho muito divertido, porque eu acho eles muito bonitos. E, assim, detalhar eles com Ashura, eu nunca sei pronunciar essa porra. Sempre acho muito divertido. Então, aqui tem só alguns órgãos, no geral. Isso aqui é tireoide? É uma glândula, na real. Quase certeza que é tireoide. Daí aqui tem o coração, né? Enfim. Eu só fui fazendo e tentar detalhar. Eu vou tentar... Ai, Zoom, colabora comigo, Zoom. Obrigada. Então tá, tipo, aqui tem alguns, vou dar só um zoomzinho aqui do trabalho também, então pelo menos eu vou, né? Aí, foi. Tá bom. Então era só, tipo, alguns órgãos, partes do corpo humano que eu queria desenhar. Aqui foi, tipo, uma vibe de tentar fazer exatamente o que eu tinha feito com aquele outro da primeira página, que foi, tipo, só pegar o meu caderno, não fazer nada, tipo, não pegar referência, só ir rabiscando e ver o que saía. Saiu essa criatura aqui, não tem nome. Quer dizer, ele tem um nome. Esse tem um nome. E eu lembro que eu acho que eu saí perguntando pra algum dos meus amigos, tipo, que nome você daria pra essa criatura aqui, esse coitado, que tem cara de quem não dorme a vida toda, praticamente, eu acho. Mas eu acho que foi duas amigas minhas que me deram o nome Senhor Pires, então é oficialmente o nome dele, apesar de que ele não tem contexto nenhum, ele não tem universo nenhum, o nome dele, ele tem um nome. Ele não tem nada, mas ele tem um nome. Vamos lá, próximo. Tá. Aqui você vê o que eu falei, né? Erros e erros e erros e erros e erros. Mas isso aqui foi. Eu gostei desse daqui, porque eu lembro que foi um sonho que eu tive. Isso é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? Eu até falei no vídeo anterior. Tipo, eu gosto muito de ilustrar as coisas que eu sonho, porque elas acabam sendo meio reais e elas ficam meio que impregnadas na minha cabeça, fixas. Então, às vezes, eu gosto de fazer. E esse aqui é um personagem que, assim, eu tenho alguns personagens fixos com uma amiga minha, que a gente usa pra vários universos de RPG que a gente cria. Então, ele é um deles. E eu só tive. Eu devo ter no meu caderno que eu anoto sobre sonhos o contexto dessa máscara, mas eu lembro que isso foi de um sonho que eu tive, que era esse personagem. Então, eu gostei muito do design da máscara em si. Então, eu lembro que eu não queria esquecer. E acabou que eu esqueci, foi o sonho, não foi o design. Mas assim, eu devo ter anotado em algum canto sobre esse sonho. Bem provável que eu tenha. Eu sempre faço isso. Então, esse aqui foi um design de uma máscara que eu usei pra, né? Enfim, fazer coisa. Você vê novamente a minha dificuldade com ângulos. Cara, que porra é essa? Isso tá muito feio, mas assim, estamos aqui pra passar vergonha, né? Mas eu já tava me arriscando mais, porque antes eu só me arriscava a desenhar de caneta se fosse um desenho de perfil, não, de frente. E aqui você vê que eu já tava me arriscando mais, né? Já tava tentando fazer, tipo, desenhos de corpo inteiro, ângulos diferentes e tudo mais. Ainda tava com muita dificuldade, mas tava tentando, né? E o bom foi justamente isso que eu falei. O bom da caneta foi porque eu consegui ir tentando e sem me preocupar muito que tava errado ou não, porque ia errar de qualquer forma. Essa aqui é a minha. Essa aqui é a minha página favorita desse caderno até hoje. Eu lembro que quando eu peguei pra fazer ela, eu fiquei muito orgulhosa. E até hoje eu ainda gosto muito dela. Porque foi o primeiro personagem assim que eu fiz que eu falei, caraca, tá do jeito que eu queria, tá do jeito que eu imaginava. Porque isso é uma coisa que eu até vou trazer mais vídeos treinando mais sobre character design, porque é uma coisa que eu preciso melhorar muito. Eu sinto que meus personagens, tipo, eu consigo moldar personalidade pra eles com uma certa descrição, tipo, uma certa descrição, não, tipo, uma descrição elaborada. Mas eu não consigo, eu tenho muita dificuldade de representar essa descrição, tipo, visualmente, que a pessoa só bata o olho e pense. Já consiga ter esse vínculo, sabe, com a história, talvez só de olho nela. E eu sinto que eu consegui um pouco mais com esse personagem. Claro que, tipo, você não consegue ver todo o backstory dele aqui, mas eu sinto que ele tem uma presença meio marcante, sabe? Mais marcante, pelo menos, do que a maioria dos personagens que eu já desenhei, tipo, próprios, assim, sabe? Personagens meus mesmo. Então, ele é o Mikkel. Eu lembro, ele também é um personagem do universo de RPG que eu jogo com uma amiga minha. Ele é tipo como se fosse um pai adotivo pra minha personagem. Então, cara,
eu gosto muito desse universo em si. Eu acredito que vai ter outras coisas desse universo ao longo do caderno, porque eu tava obcecada por ele. Ele era tipo um universo meio D&D. Eu nunca fui muito fã de D&D, tipo, eu acho que de todos os sistemas de RPG é o que menos me atrai. Pelo menos eu nunca tive vontade de mestrar um. Eu tenho muito interesse em mestrar, por exemplo, o Call of Cthulhu. É um sistema que eu tenho muito interesse em mestrar. Provavelmente eu vou ilustrar muita coisa também quando eu criar uma campanha. Mas até então, tipo, eu não tinha nenhum interesse em D&D, não é tipo uma área que eu me interesso muito. Mas daí a minha amiga, ela escreveu esse RPG, né? Então eu joguei com ela. E nossa senhora, foi bem legal, bem legal. E eu me empolguei muito. Eu, tipo, pra quem não gostava nem um pouco, eu perguntei, tipo, várias perguntas pra ela sobre o universo e tudo mais. Ela fez uma adaptação, né? Não foi não foi, tipo, completamente fiel ao sistema em si. Mas mesmo assim, eu fiquei muito empolgada e eu lembro que eu detalhei cada personagem assim da história da minha personagem. E ele é um deles, esse é o Mikkel. Então eu gosto muito dele, eu gosto muito da história dele. Mais pra frente eu posso trazer alguma coisa sobre ele aqui. Provavelmente eu vou desenhar ele outras vezes, porque eu acho que eu mudaria algumas questões de design pra ele. Mas, nossa, eu gosto muito dele. Muito dele, eu gosto muito dessa página, porque eu lembro que quando eu terminei cada um desses, nossa, o orgulho que eu senti. E também eu acho que é uma sensação muito diferente quando você consegue o resultado que você queria, pelo menos pelas primeiras vezes, sabe? Foi aqui que eu pensei, cara, talvez eu consiga desenhar o que eu quero, sabe? Tipo, talvez eu não precise ficar com tanta pressão na minha cabeça falando, nossa, tudo que eu faço é tipo uma bosta. Então eu acho que fazer essas páginas aqui destravou bastante coisa pra mim. Nossa, eu gosto muito dessas páginas. Tenho um carinho muito grande por elas. Talvez eu refaça esse personagem, tipo, contando mais a história deles pra vocês. Eu acho que, caralho, isso ia ser uma ideia legal. Trazer esse personagem e contar mais a história deles. Dele, no caso. E eu gosto muito do Mikkel. Adoro ele. Enfim, próxima página. Tá, aqui você vê também eu tentando, né? Eu lembro que eu tava aqui fazendo esses personagens, eu lembro que eu tava do lado de fora do consultório da minha psicóloga, entediada, esperando. Eu sempre chegava muito cedo, então, tipo, eu ficava lá um tempão. E eu lembro que eu só falei, por que não desenhar alguns monstros do Ordem? Eu acredito que vai ter muita coisa do Ordem aqui também. Se não tiver, fui mentirosa. Mas é bem provável que tenha, porque eu sou meio obcecada pelo Ordem, então é capaz de ter mais coisas dele por aqui. Se não tiver, tá em outros cadernos. Mas eu ia fazer os símbolos aqui, só que aí eu perdi um pouco de noção de espaço. Eu queria fazer eles mais espaçados. Tipo, enfileirados, sabe, mais espaçados. Aqui tem um símbolo de energia, daí aqui tem um símbolo de morte. Eu queria fazer, tipo, toda uma estética, sabe? Eu queria fazer toda uma estética. Vou colocar os símbolos aqui na lateral, pequenininhos, enquanto eu faço alguns monstros, no geral. A Sukal tem também o Fumo. É Fumo, né? Eu sempre esqueço o nome dele. É Telo. Vai ter um nome aí na tela. Sempre esqueço o nome dele. Não gostei de como ficou o corpo, ficou muito enrijecido, mas eu não sei se vai dar pra ver aqui direito, mas pelo menos pessoalmente, eu lembro que eu fiquei muito orgulhosa de como saiu o ângulo da cabeça, mas o corpo eu não gosto. Eu refaria, essa palavra existe? Eu acho que sim. Mas eu iria refazer o corpo, mas eu gosto muito de como o fumo ficou. Nossa senhora, assim, o braço ficou um pouquinho longo demais, mas nossa, eu gosto muito da textura que eu consegui trazer pra o fumo, sabe? Tipo, nossa, gostei muito desse desenho. Foi muito divertido de fazer também. O tempo passou rapidinho, porque eu tava me divertindo muito fazendo ele, mas o braço ficou, infelizmente, longo demais. E a Sukala, assim, eu sinto que ela ficou com uma postura meio enrijecida. Mas daí um dia eu refaço ela também, eu gosto dela, coitada. Quando eu tiver meu livro de regras, porque essa borra é cara, mas quando eu tiver meu livro de regras, eu provavelmente vou fazer vários desenhos do bestiário lá, porque, cara, eu vou memorizar aquele bestiário. Cada linha daquele bestiário eu vou memorizar, porque eu amo simplesmente o universo e eu amo a criatividade dos artistas fazendo o design daqueles personagens. Nossa, são muito bonitos. Tá, vamos lá. Vixe, meu pai do céu não quer focar. Eu acho que é porque o desenho tá tão feio que não quer focar. Eu não gosto desse desenho, mas ao mesmo tempo ele significa uma coisa interessante pra mim. Porque eu costumava desenhar muito realismo, assim, tipo, não realismo bem feito, né? Mas quando eu era mais nova, eu acho que quando eu tinha, tipo, uns 14, 15 anos, eu fazia muito desenho em cartoon, sempre foi meu foco, sempre gostei mais em desenho mais cartunesco, assim. Nunca foi muito do mangá, mas apesar que eu ainda tinha um pezinho ali também, eu sempre fui muito de fazer um desenho mais cartoon, sabe?
Mas eu me arriscava muito no realismo, era uma coisa que eu me divertia muito fazendo, sabe? E que me ajudava muito a ter percepção sobre encontrar pontos que eu poderia trazer de rostos de pessoas pra personagens, tipo, mesmo de uma forma mais cartoon, mais simplificada. Eu ainda conseguiria trazer as características. E eu abandonei isso com o passar do tempo. E eu tô tentando voltar agora, tá sendo bem divertido. Eu tenho até um caderno aqui que lá no Instagram eu vou botar uma foto dos que eu fiz recentemente, mais voltado pro realismo. Tá aparecendo aqui na tela, eu espero. Se eu não tiver sido preguiçosa, eu coloquei, mas eu acho que não, porque senão ia ficar ridículo. Mas tá aqui, ó. Aqui. Inclusive, vai lá seguir no Instagram, vai lá seguir no Instagram. Vai lá, obrigada. Mas assim, isso aqui eu voltei a fazer e eu tava. Eu tenho meus momentos obcecados pelo Daredevil, né? Eu tenho. Nunca li nenhum dos quadrinhos, não sou muito fã de Marvel, essas coisas assim, eu não costumo acompanhar muito. Mas quando eu era mais nova, logo quando lançou a série Daredevil, ainda na Netflix, eu acredito que agora ela tá na Disney, né? Mas antigamente na Netflix, eu lembro que eu fiquei obcecada. Eu era simplesmente obcecada por esse homem, obcecada pela história dele, eu gostava muito. E aí, de tempos em tempos, eu paro pra rever a série. Ou simplesmente não paro pra rever a série, eu só fico pesquisando cenas aleatórias, principalmente as cenas de luta, eu gosto muito das cenas de luta dessa série. E fico numa vibe assim, completamente viciada em Matt Murdock. Eu não. Não dá. Então, eu fiz ele aqui e eu gostei que foi inteiramente de caneta, assim. Eu consigo ver muita proporção errada, eu consigo ver, tipo, muitos defeitos no desenho, mas ao mesmo tempo que eu consigo ver muitos defeitos, eu também fico muito orgulhosa de como ele saiu, porque ele foi feito inteiramente de caneta. E eu consegui pelo menos captar o básico do. Pelo menos as pessoas reconhecem, né? Quando eu mostro esse desenho quem é. Mas a orelha tá toda torta, tá tudo muito torto, mas. Ai, eu gosto. Tá. Isso aqui talvez vocês vejam. Eu não sei se muita frequência nesse caderno, porque eu tinha um caderno inteiramente focado em desenhar poses. Porque o que que acontece? Eu era muito ruim com poses. Hoje eu me considero melhor com isso. Eu sinto que eu melhorei muito, tipo, muito num período até que curto de tempo, e isso me deixa orgulhosa também, mas foi treino todo dia. É um caderno meu em que eu simplesmente focava em fazer muitas e muitas. Eu devo ter esse caderno aqui, peraí, deixa eu achar. Ai, tá, foi um período em que eu desisti da minha faculdade de psicologia e falei, não, tá, desenhar é realmente o que eu quero fazer pra minha vida. Eu escolhi esse problema, assim, e eu entrei numa pira de, não, tenho que estudar, porque isso vai ser minha profissão, então não adianta mais eu deixar de lado. E que bom que eu fiz isso, tá? Porque, nossa, eu precisava. Então, isso aqui são só, tipo, elementos de coisas de desenho que eu fui fazendo, que eu fui estudando ao longo do tempo, e você vê, tipo, eu tentando replicar vários ângulos, tipo, muitos erros, mas, pô, foi uma época, assim, meio problemática pra mim, meio assustadora, porque eu tava muito nervosa por ter saído da faculdade também. E não somente isso, mas eu ficava tipo, cara, eu tô errando o básico, como é que eu quero fazer isso de profissão? Mas a gente tem que começar de algum lugar, né? E eu já desenhava há algum tempo. E errar o básico mesmo desenhando há algum tempo me incomodava bastante. Mas enfim, deixa eu achar. Acho que vocês vão ficar aí, porque tem umas coisas meio pessoal aqui que eu vou mostrar. Vou censurar aqui, tá? Mas eu treinava muita pose, ficava, tipo, meio viciada. Eu me forçava a fazer, tipo, uns 8 sketches por dia, assim. Isso aqui eu vou censurar porque é de uma história que eu tava escrevendo na época. Mas assim, eu não sei se eu tenho, mas. Não era nesse caderno. Era no outro que não veio com mudança, mas. Enfim. O importante eu fazia. Tem um site chamado Line of Art. Vou deixar aqui o nome, se vocês pesquisarem. Mas é muito bom porque você consegue fazer, tipo, pesquisar poses. Ele te dá poses aleatórias, na verdade. E não só te dá poses aleatórias, como ele também você consegue cronometrar o tempo que você quer passar em cada sketch. Então isso ajuda muito. Recomendo fazer isso de caneta também ou de lápis de cor, tá? Porque aí você não fica consertando muito. Mas vai o que você se sentir mais confortável também, né? Se você ainda não se sente tão confortável de fazer caneta, vai mesclando. Faz de caneta, depois de lápis normal, mas recomendo a caneta. Próximos aqui eu continuei, né? Continuei fazendo poses e poses. Tá meio enrijecida ainda, tá? Mas, bom, eu continuei fazendo, né? Foi a forma de treinar e, cara, isso me ajudou bastante, tá? Que porra! Enfim, esse aqui era pra ser o Matthew Gray Gubler com o Spencer. Teve uma época quando eu era muito nova, tipo, uns 14 anos, eu era muito viciada em Criminal Minds. Eu nunca cheguei a terminar a última temporada, inclusive.
Temis de 14 anos ficarem indignada comigo por isso, mas aí, sei lá, o tempo passou, né? Temis de 23 anos já não tem mais tanto saco. Se bem que às vezes me dá vontade de reassistir, mas eu lembro que as últimas temporadas não estavam tão boas, então eu não quis continuar vendo, mas ai, ele tá todo tronchinho, mas ai, eu gosto muito do Spencer, tá? Até hoje tenho um carinho muito grande pelo personagem. Então eu queria aparecer uma página toda dedicada a ele, mais pra frente, provavelmente em outro sketchbook eu vou fazer isso, mas aqui saiu meio tortinho. E aqui, né? Tá. Esses gatos, eu lembro que eu tava, tipo, pensando, cara, quero algum dia começar a fazer uma HQ, né? E eu já comecei, inclusive. Mais pra frente falo mais sobre isso. Mas, eu queria muito começar a fazer HQ, essas coisas assim. Então, preciso aprender a desenhar animais, né? Uma coisa que eu fico enrolando pra fazer. E aqui eu comecei desenhando um passarinho. E eu fiquei, nossa, ele ficou até que legal, né? Me empolguei, vou fazer mais. E saiu isso aqui. Tá feio, tá, mas pelo menos eu tentei. E eu tava tentando trabalhar com observação e tentar ângulos. Então, tipo, eu fiz um MacBook, não sei porque eu achei na internet. Eu só jogava no Pinterest, coisas assim. Interessante, vou tentar reproduzir. Mas você vê que tá, tipo, tudo errado. A parte de cima tá bem maior que a parte de dentro. E era pra ser assim mesmo por causa do ângulo, mas o ângulo tá todo esquisito, então você não consegue ver a lógica por trás disso. Isso aqui era uma lamparina de flor, que no Pinterest tava muito bonita, mas a forma como eu reproduzi ela não ficou tão bonita assim. Mas eu juro pra você que essa lamparina era bem bonita. Tá. Uma folha em branco. E eu digo que terminei, né? Mas enfim. Aqui a gente tem Avatar. Eu não sou muito fã dos filmes, eu não vou mentir. Eu acho a estética bonita. Eu gosto muito da estética dos personagens, eu gosto muito da estética... É Pandora, né? O nome do planeta, eu não lembro. Mas eu gosto muito da... Planeta? Acho que é um planeta, né? Enfim, eu gosto muito da estética, mas eu acho a narrativa meio fraca, não vou mentir. Tipo, pelo menos a forma... Era uma ideia muito legal, mas eu não gosto como a ideia foi apresentada. Principalmente no segundo filme. Eu não curti o segundo filme. Tipo, eu fui arrastada pela minha irmã, porque minha irmã simplesmente gosta muito. Mas eu não... Sinceramente, eu senti que eu perdi um pouquinho meu tempo lá, mas foi uma experiência boa pela questão de visual, assim, do filme. Foi um filme muito bonito de ver. Mas ao mesmo tempo que foi um filme muito bonito de ver, foi uma história meio, sabe... mal contada, não vou mentir, não gostei. Mas enfim, eu gosto muito do design dos personagens e eu tinha acabado de ver, se eu não me engano, então eu pensei, por que não? Então eu fiz, eu nem lembro o nome dos personagens pra ser bem, eu tenho que é Sullivan, eu acho, Sully, não lembro. Eu lembro que eu gosto muito dela, mas não lembro o nome dela também. E enfim, daí tem aqui a aparência deles, mas eu não gosto do filme. Fiz porque gosto da estética. Isso aqui foi um olho que eu fiz no trabalho recentemente, e um personagem meio aleatório. Tá. Esse aqui também é um dos personagens. Eu mudei um pouco a aparência dele. Você vê que, sim, proporções de anatomia estão erradas e tudo mais, mas eu tô ignorando isso. Mas esse aqui é o Connor, ele é um personagem diferente dos universos de RPG que eu jogo também. Inclusive, ele está presente na HQ que eu estou escrevendo agora. Que foi uma campanha que, inclusive, eu mestrei com uma amiga minha. Que eu escrevi, mestrei, e assim, é meu maior orgulho até hoje. Mas ele não tá com o figurino desse universo da HQ, tá? Esse aqui é em outro. E tem só uma musiquinha de aquela The Night We Met, musiquinha aqui, ele tocando um violãozinho, porque ele toca um violão, mas a proporção tá toda errada. Algum dia eu tenho vontade de refazer esses desenhos, mas é que no momento eu tô muito fixa na ideia do universo que eu criei pra aquela campanha e que eu tô trazendo pra HQ, então eu não consigo mais tanto fazer ele nesses outros universos como eu fazia antes, né? Então, porque minha cabeça tá muito fixa no que eu tô escrevendo no momento, que eu tô ilustrando no momento. Mas quem sabe mais pra frente eu não trago mais ele e um pouco do backstory dele também, porque eu gosto bastante desse universo aqui, do backstory dele. Mas enfim, próximo. Tá. Eu lembro que eu também gostei muito dessa página quando eu fiz ela pela primeira vez. Se você não conhece Avatar Lenda de Aang, provavelmente se você não conhecia o desenho antigamente, se você é muito novo pra isso, provavelmente você conheceu por causa da série da Netflix que foi lançado, live action. Eu não... Peraí, deixa eu colocar isso. Eu não cheguei a assistir o live action até agora, eu não tive muito tempo. E, assim, eu sei que eu gostei muito do casting dos personagens, mas eu vi algumas pessoas falando bem, mas eu vi ao mesmo tempo que algumas pessoas falando bem que se perdia muito na história. E eu desconfio que eu não assisti ainda, não só porque eu não tive muito tempo, mas porque Avatar é, tipo, o carinho supremo que eu tenho, que foi um dos motivos pra eu mais querer me tornar escritora, querer desenhar. Eu tenho um carinho muito grande por Avatar, tipo, é a animação da minha vida, no geral. Então, eu tive um pouco de receio em ver,
porque fiquei com um pouco de receio de ter a frustração que eu tive vendo a série do Percy Jackson, sabe? Mas, enfim, qualquer dia eu vou parar pra ver, mas eu gosto muito de todo o universo criado em Avatar. Inclusive, tenho muita vontade de mestrar um RPG nesse universo. Mas eu gosto muito da fauna e da flora de Avatar mesmo. Eu acho muito interessante como eles criaram um mundo inteiro. E, assim, todas as espécies de animais que tem em Avatar são incríveis, esteticamente bonitas, tem uma origem muito bonita também, tem uma justificativa muito bonita pra existência. E, assim, mesmo sendo justificativa simples, nossa, muito incrível. Eu gosto como cada nação tem, tipo, as suas espécies, sabe, específicas. E, ai, eu gosto bastante. Então aqui eu fiz mais focado, tipo, realmente na parte dos polos, né? Tipo, de dominação da água mesmo, da fauna. E aí eu fiz alguns deles. E, cara, até hoje eu acho tão bonitinho como... Eu não sei como é que se pronuncia, koala... É tipo uma foca com koala ao mesmo tempo. Mas, nossa, eu gosto bastante das coisas. Tem uns que eu olho assim e falo, saiu troncho, tipo búfalo, tipo você aqui, o leopardo da neve, sei lá. Eu sinto que alguns ficaram meio tronchos, mas eu lembro que foi também muito divertido de fazer, porque, de novo, eu tava aprendendo como é que desenhava animais, né? Tava experimentando mais fazer essas texturas e essas luzes e sombras somente com caneta. Então foi uma experiência bem divertida de fazer, tá? Eu lembro que eu gostei muito. Tá. Aqui são algumas comidas do Estúdio Ghibli. Eu lembro que eu passei muito tempo sem ver Estúdio Ghibli, apesar de eu ver, tipo, muitas pessoas falando muito bem sobre as histórias. Eu nunca tinha parado pra assistir. Eu acho que eu parei pra assistir, comecei a ver só no passado, 2023. Eu sei, uma vergonha. Mas, cara, a história é tão bem feita e é tudo tão esteticamente bonito. Eu lembro que eu fiquei viciada em ver, sabe, aquelas pinturas de landscape do estúdio Ghibli, que o povo faz com guache, com tinta acrílica. Enfim, eu tava viciada porque tava me ajudando muito questões de ansiedade e tal. E era visualmente satisfatório de ver. Então, teve um dia que eu só entrei em ligação com a minha amiga. Coloquei, tipo, um lo-fizinho pra ficar ouvindo e fiquei reproduzindo. Enquanto ela estudava, eu fiquei reproduzindo os pratos. Fui pesquisando pratos do estúdio Ghibli e reproduzindo. Tanto para estudar questões de como fazer alimentos, né, desenhar alimentos e tudo mais, como também para me divertir, para me distrair. Então, eu lembro que, assim, tem uns que ficaram melhores que outros, alguns são mais identificáveis que outros também, mas ainda assim foi muito divertido. Eu pretendo voltar a fazer isso. Eu sinto falta um pouco de só desenhar por diversão, sabe? Tá, aqui, eu lembro que isso aqui, eu não lembro de onde é. Tipo, qual que é a justificativa dessas máscaras? Essas máscaras não, né? Que isso aqui é a parte disso aqui. Eu acho que essas daqui eu fiz toda uma estética da mesma roupa que essa. Essa aqui foi uma pose que eu encontrei no Pinterest, eu lembro disso. Foi uma foto de duas pessoas assim, desse jeito. E eu quis reproduzir porque eu achei esteticamente muito bonito. Eu lembro que na época eu cheguei a pesquisar o que significava esse desenho. Mas ao mesmo tempo eu não me lembro mais. Eu devia ter anotado a justificativa, colado um post-it aqui, grampeado alguma coisa com a justificativa. Eu infelizmente não me lembro. Se alguém aí conhecer, vocês me falem. Não lembro. Eu lembro só que eu achei esteticamente bonito. E que depois só que eu fui pesquisar o significado por trás, mas eu lembro que é uma obra de arte. De algum artista, assim, era tipo alguma representação, mas eu não lembro o que era. E aí fiquei tão nessa estética dessas máscaras que eu fui pesquisar fotos com máscaras de referência, né? Então eu achei, tipo, essa aqui. E aí eu só escrevi, tipo, fiz o mesmo modelo de roupa pra essas pra ficar em conjunto. Mas essa daqui não tem nada a ver com essa daqui. Isso aqui foram referências de máscaras que eu fui catando no Pinterest também. E só coloquei as roupas iguais pra ficar na mesma estética nas duas páginas. Mas assim, eu queria me lembrar muito de onde que é isso, eu simplesmente não me lembro. Talvez eu tenha a referência salva no Pinterest, se eu tiver eu coloco aqui, é o nome, mas se não, enfim, saiba que isso foi tirado, esse design foi tirado de algum lugar no Pinterest que eu não me lembro onde é, infelizmente, mas não é meu. Enfim, próximo. Isso daqui também fiz na sala de espera. Eu acho que foi da uma médica minha, com certeza. Eu tava indo pro médico e daí eu fiz na sala de espera. De novo, sem referência, eu só queria fazer um personagem. E por algum motivo eu fiz a cabeça dele aberta, com o cérebro à mostra, tipo, o crânio dele tava aberto. E This is Pathetic, por algum motivo. Enfim, ele também tá segurando uma arma por algum motivo. Eu acho que eu imaginei ele, tipo, sendo um segurança de algum lugar. Mas, de novo, é aquele negócio.
É um design bem básico, eu não curto como esse design tá. Eu acho que eu ainda prefiro. Algum dia eu ainda talvez refaça ele, crie, tipo, tente criar um background pra ele. Mas eu não tenho no momento. Então ele só é uma página que eu fiz quando eu tava entediada. Ô, meu pai. Tá. Chegamos na era de 2023 em que eu voltei a ficar viciada por Death Note, né? Quando eu era muito nova, tipo, acho que com meus 14, 13 anos eu fiquei muito viciada em Death Note. E aí eu parei de consumir anime, mangá por um bom tempo. E quando eu decidi que eu realmente queria voltar com a ideia de... Porque eu abandonei a ideia de que eu queria ser ilustradora de quadrinhos, essas coisas por muito tempo, né? Fui pra faculdade e tal. Não me adaptei, não era realmente o que eu queria. Então, quando eu percebi que eu realmente queria voltar a tentar trabalhar com isso, eu falei, tá, vou então procurar referências nas coisas que eu sabia que eu consumia, né? Tipo, eu comecei a ler, por exemplo, os quadrinhos de Avatar, eu li. Os próprios quadrinhos do Ordem também são uma puta inspiração pra mim. Fui atrás de mangás que eu queria muito dele na época que eu só vi o anime. E Death Note foi um desses. Eu comprei, tipo... Infelizmente eu não tenho a coleção aqui porque eu não consegui trazer na mudança. Mais pra frente eu vou trazer ele pra cá. Mas meio difícil, né? Medo de extraviar no correio, essas coisas. Mas eu lembro que eu comprei daquela edição Black, sabe? Eu comprei até o quarto. E são 6 volumes. Mas eu tava simplesmente muito viciada. Tava maratonando, tava comprando e maratonando. Comprava e maratonava. E aí eu tava muito... Eu lembrei da saudade que eu tinha do L. Que era o meu personagem favorito, né? Então, clássico, né? Então eu tava tentando desenhar ele no meu estilo mesmo. Tipo, na época era assim que eu fazia. E eu lembro que eu tinha gostado de como esse tinha saído. E esse daqui eu tinha um pouco minhas dúvidas, eu não tinha curtido tanto a representação que eu tinha feito do L, mas eu acho que eu tenho vontade de refazer, não vou mentir. Aqui foi só porque eu tava desenhando, só que eu tava muito cansada na época, eu lembro, eu fiquei muito frustrada porque eu tava muito cansada. Então eu errei proporção, eu errei anatomia, tipo... Nossa, eu errei muita coisa, mas... E aí eu fiquei muito frustrada e abandonei essa página. Mas eu lembro que... Ai, quem sabe eu volto a fazer isso. Talvez eu faça ou no digital ou no papel mesmo. Tipo, só pra representar o L, eu gosto muito dele. E voltamos com a minha coisa de... tenho que desenhar animais, né? Não sei desenhar animais. Então... Comecei a fazer, pesquisei vários peixes. Falei, tá, tô com vontade de desenhar peixe, vamos desenhar peixe. Então comecei a pesquisar vários peixes no Pinterest e saíram isso daqui. Eu quis fazer tudo de vermelho porque, sei lá, tava na estética de querer desenhar de caneta vermelha. Então, eu tava desenhando muito de caneta azul e preta e fiquei, enjoei. Então vamos fazer tudo de caneta vermelha. E eu gosto de como essa página ficou, tá? Eu sinto que foi mais ou menos nessa época que eu melhorei um pouco a minha noção de como posicionar os desenhos, como nas folhas, sabe? Pra ficar, tipo, não ficar um sobrepondo o outro de uma maneira esquisita, sabe? Ficar uma coisa visualmente mais agradável. Eu sinto que eu melhorei um pouco com esse caderno também em relação a isso. E, cara, foi muito divertido, porque eu lembro que eu só colocava as lives do Celt do QSMP pra ficar vendo à noite, então era a minha diversão. À noite eu ficava vendo as lives, ficava rachando o bico e ficava fazendo sketch. Então, é isso. Eu fiz os sketches dos peixes. Na época eu comecei a trabalhar como home office também, então foi ótimo porque não era cansativo, sabe? Porque eu tava na minha própria casa, então no meu intervalo, quando o trabalho acabava, eu só começava a fazer as minhas coisas sem estar muito cansada por ter que, sei lá, pegar trânsito, esse tipo de coisa. Então, é muito bom. E, novamente, a questão de fazer sketches, né? Eu quis desenhar algumas frutas, porque nunca foi uma coisa que eu tive muito interesse. Eu sei que muita gente começa desenhando por fruta, mas minha cabeça eu queria começar logo pelas coisas que eu tinha muito interesse, então eu comecei a desenhar logo personagem, essas coisas. E aí aqui eu tava só tentando reproduzir e fazer. Aqui foi outra página que aparentemente eu abandonei, mas eu lembro que eu tava tendo uma conversa, tipo, conversas no plural, que a gente sempre faz piada, tipo, você é um... Que a gente chama, eu com meu amigo, né, eu ficava tipo, você é um anjo caído e tal, chamando ele de, basicamente, capeta. Mas aí ele ficava falando, você é um anjo normal, mas um anjo bíblico. E aí a gente ficava muito rindo, porque a estética de anjo bíblico é assustadora, assim. É muito bonito, mas é muito assustador. Daí eu lembro que eu só tava com uma pira na imagem na minha cabeça sobre anjos e, enfim, a representação deles. E eu lembro que eu, sei lá, quero desenhar. Então taquei, pesquisei anjos bíblicos, né, no Pinterest, e apareceu uma moça fazendo um cosplay muito bonito. Tipo, ela fez uma maquiagem muito bonita. Se eu encontrar a referência de onde é, eu coloco aqui. Queria muito achar pra referenciar, porque, nossa, ficou muito bonito o trabalho dela.
Muito bonito mesmo. Tipo, ela fez toda uma máscara, sabe? Tipo, todo um negócio aqui pra representar. E, nossa, eu lembro que ficou lindo, lindo, lindo. E não gostei tanto como ficou a apresentação, mas, de novo, eu tava só me divertindo, então tudo bem. Coisas que eu errei. Tava tentando fazer igual a Podu numa situação de rotina. Fica uma bosta, a gente só vai ignorar. Chegamos no meu universo de Andy de novo. Eu sabia que ia ter mais coisa aqui, eu sabia, eu tinha certeza. É do mesmo universo do Mickey lá, aquele que eu mostrei da página. E essa aqui é a minha personagem. Sim, ela tem minha cara, eu sou narcisista. Mas ela tem toda uma estética, assim, ela é uma bruxa. Não sei, eu gosto muito dela, muito dela. E aqui talvez ela tenha cometido, né? Talvez ela tenha. Enfim. Enfim. Então, tipo, ela tem toda uma estética. E eu lembro que eu pesquisei muita referência da Bruna Marquezine naquela novela Deus Salve Rei, eu acho. Eu nem assisti essa novela, eu tentei depois ver pela Globoplay, mas não me prendeu muito. Mas eu gosto muito da estética da personagem dela, então ela foi uma puta inspiração pra fazer alguns desenhos. Tipo, algumas roupas são diretamente tiradas do desenho dela. Mais pra frente eu vou trazer mais coisas sobre a história dessa personagem também. Fico interessada em fazer, eu gosto muito do backstory que eu fiz pra ela. Mas assim, as roupas até então são um design tirado diretamente das roupas da Marquezine, né? Algumas que eu achei no Pinterest também. Nossa, meu pai, isso aqui é coisa horrorosa. A gente ignora. Mas, enfim, são algumas poses também. Eu lembro que essa aqui também é uma pose dela. Enfim, daí aqui eu só fui pegando de referência. E eu tava, foi o que eu falei, nessa época eu tava, tipo, a gente tava jogando essa campanha e eu tava só muito obcecada por ela, porque eu gostei muito da história que a minha amiga criou e também gostei muito da história que eu fiz pra essa personagem, para as pessoas do passado dela. Então, tava um pouco obcecada, mas pra frente, provavelmente essa obsessão geralmente ela vem e vai, vem e vai, vem e vai. Eu sempre volto pra esse universo porque eu gosto muito dele, eu tenho playlists pra ele, pra vocês terem uma ideia. Então, é capaz de eu trazer essa personagem mais vezes por aqui, eu gosto bastante dela também. Novamente ela, né? Não gosto da pintura que eu fiz, eu tava experimentando trazer tinta e materiais diferentes. Mais pra frente eu vou trazer. Isso aqui é só um textinho. Meu inglês deve estar todo errado, eu tava usando pra treinar meu inglês. E foi só, tipo, um textinho que a personagem falou pra o Connor, né? Só. Enfim, se quiser ler aí é só pausar, mas eu acho que meu inglês tá todo errado, tá tudo manchado também. A gente segue agora. Próximo. E novamente, de novo, não curto tanto essa... Essa aqui é uma cena muito importante da história, eu lembro disso. Mas eu não gosto tanto de como a anatomia ficou, das cores ficou... Tipo, eu gosto muito como a parede ficou. Eu gostei muito da textura que eu consegui trazer pra pedra, parede de pedra. E talvez um pouquinho desse contorno também, mas eu achei que no geral as cores escolhidas, principalmente pra eles, ficaram um pouco confusas, porque eles ficaram se mesclando muito ao cenário, então não dá pra ver. Mas talvez eu refaça esse desenho no digital. Ou quem sabe com tinta mais pra frente, quando eu pegar um pouquinho mais de... Quando eu tiver tinta, né, que eu não tenho tinta. E quando eu pegar um pouquinho mais de jeito, talvez eu refaça, mas... enfim. Próximo. E sim, ela de novo fazer o que, né? Eu não tenho muito o que fazer, não. Eu tava viciada. Então esse aqui é só um design de roupa de fuga dela que ela usava. Ela sempre usou muito esses vestidos, né? Que você consegue ver. Deixa eu só achar ela aqui, coitada. Ela sempre usou muito esses vestidos, só que quando ela tava fugindo ela não conseguia mais usar, então essa era a roupa que ela usava. E eu tava só criando, tipo, as coisas que ela carregava consigo, sabe, durante o RPG, pra ter uma noção das coisas que ela carregava na bolsa, e enfim. Esse aqui é o design dela. Mais pra frente eu vou trazer mais coisas sobre ela, mas assim... eu gosto muito desse universo. Não dá pra perceber, né? Mas, enfim. Outra coisa que eu não tenho a menor ideia foi outro dos momentos em que eu tava só... vou assistir live. E enquanto eu vou assistir live eu vou desenhar alguma coisa pra passar o tempo. E eu fiz isso. Eu não sei exatamente o que era pra ser isso. Acho que a minha ideia era, tipo, trazer alguma ideia de vírus, tipo, um cenário meio apocalíptico, sabem? Que as coisas ficassem dessa forma. Mas eu gosto muito das cores e da textura. Não tem muito como errar as cores, né? Preto e vermelho combina de qualquer forma. Mas eu lembro que eu fiz inteiramente de caneta e eu gostei muito da textura que algumas delas ficaram. Tipo, essa daqui principalmente eu gosto muito de como no centro ficou a textura, porque você percebe como se fosse algo realmente, tipo... Como se fosse tipo um chiclete, sabe? Se esticando. Gosto muito. Aqui eu peguei um pouquinho mais nisso, não consegui reproduzir tanto
isso aqui, que era o que eu queria, mas tudo bem, não sei direito o que seria isso. Talvez mais pra frente eu traga em alguma coisa, mas era só uma coisa que visualmente me pareceu legal na hora de fazer. E dei um nome pra esses coitados, eles não tem nome. Mas enfim, basicamente era só isso. Aqui eu tava treinando observação, porque aqui eu já tava tipo, muito mais confiante com caneta e tava me divertindo muito mais desenhando de caneta do que eu tava no começo, que antes era uma coisa... Ai, a manga da minha camisa continua aparecendo no canto da tela. Tava muito mais acostumada. Então eu pensei, tô entediada, tô vendo live também. Tinha acabado de trabalhar já. Então queria treinar percepção. Daí eu lembro que eu achava muito bonito quem conseguia fazer esses cogumelos, sabe? Então eu falei, por que não tentar fazer, né? Comecei a reproduzir eles com caneta só. Não gosto tanto de alguns, gosto mais de outros que alguns, mas mais pra frente eu posso tentar de novo. Mas é muito bonzinho ficar só reproduzindo e pintando e criando textura com caneta, tá? Um desenho todo monocromático, sabe? Com texturas, tudo no mesmo tom. Tudo feito com apenas um material só. Nossa, muito divertido. Aqui, de novo, observação. Foi no mesmo dia, eu acho. Acho que os dois foram feitos no mesmo dia. Sei lá, tava pesquisando coisas aleatórias no Pinterest e o que aparecesse pra mim eu ia fazer. Apareceu um fogão, um forno, quis fazer um fogão com forno. Apareceu esse cachorrinho bonitinho, todo acuado, triste, sabendo que fez merda. Um telescópio, tá todo tronchinho, meio feio, mas aí a gente ignora. Um gato com uma taça de vinho. Acho que vocês já devem conhecer essa imagem, ela é meio clássica. Ok! Aqui, novamente, tava observando um pouco e fazendo. Tem uma foto, eu acho que é de um cachorro com um pedaço de pão, com a cara enfiada dentro de um pedaço de uma fatia de pão de forma. E eu achei muito bonitinho. Isso aqui eu acho que era um cachorro. Essa página daqui eu tava tentando... Ai, o foco foi com... né? Foi-se embora. Mas eu tava tentando trabalhar com diferentes materiais também, tipo, começar a pintar um pouquinho de marca-texto, porque eu gosto muito de como fica esteticamente com isso. Então eu tinha comprado recentemente um marca-texto lilás e um rosinha, então eu quis só desenhar. As mulheres lindas são do Pinterest, infelizmente não lembro quem são, mas peguei todas elas do Pinterest. Mas daí eu só tava desenhando elas, ver como ficava com marca-texto, e eu até que gostei, tá? Achei que ficou legal. Ai, Richas. Aqui eu cobri a cara do Richis porque ficou muito esquisito, então eu botei um post-it e daí eu... Acho que foi um dos poucos desenhos que eu fiz nesse caderno que eu cheguei a postar. E virou um viciozinho meu desenhar coisas do QSMP. Eu acho que é tipo o meu conforto, sabe? Meus desenhos de conforto, a maioria são do QSMP. Não tem muitos nesse caderno, eu acho. Porque a maioria que eu fiz foi digital. Mas... Nossa, isso foi no aniversário de 4 meses do Richis. E eu, sei lá, eu só achava muito divertido desenhar alguns personagens. Toda a vibe do QSMP, né? Eu sei que teve umas merdas que aconteceram depois, mas toda a vibe do QSMP era muito gostoso de assistir, ver diferentes pontos de vista, acompanhar a lore de alguns personagens, era tudo muito divertido. E o Richards era um personagem incrível, né? Então, assim, sinto bastante falta. Mas é isso, eu ainda continuo desenhando ele. Tá, essa página aqui também foi só um tédio que eu tava. Tipo, eu lembro que... Na verdade, eu lembro disso aqui. Eu tava tendo, acho que uma crise de ansiedade, alguma coisa assim. E eu só precisava me manter fazendo alguma coisa. E acabou surgindo essa página daqui. Eu lembro que eu tava ansiosa, tinha comendo chocolate, vendo live pra distrair minha cabeça. Mas mesmo assim, isso não tava passando. Então eu só acabei descontando nessa página aqui. O que ela significa? Não sei, talvez seja só um desenho abstrato, assim, você fica aberto à interpretação. Mas saiu essa página que eu gosto bastante dela e eu lembro que isso me acalmou, me fez lembrar como que desenhar às vezes pode acalmar minha cabeça também. Então foi uma experiência boa, de certa forma também, então é isso. E voltamos, né, com o universo de D&D, como eu disse, completamente viciado. Essa aqui é a minha personagemzinha criancinha, esse aqui é o Mikkel, que é, como eu falei, é o pai dela. Meu inglês deve estar errado também. Eu fico escrevendo em inglês justamente pra treinar, porque eu compreendo bem, eu falo, eu acho que relativamente bem, mas a minha escrita, a minha gramática ainda peca um pouco. Então provavelmente tem algum erro por aqui, mas se você quiser parar pra ler, tá aí. É um pouquinho da lore dos personagens. Os dois juntos aqui e tudo mais, os dois ele ensinando pra ela. Então eu vou trazer mais a história deles mais pra frente, eu acho que fiquei interessada em fazer isso, gosto muito deles.
É isso, talvez eu traga mais pra frente também. Mas se quiser parar pra ler, tá aí. Deve ter algum erro de inglês, mas daí só ignorar. Outro surto. Isso aqui tava. A gente ignora, né? Foi só 2 gatinhos feios que eu tentei. Eles não são feios, né? Minha apresentação deles ficou feia. Nenhum gato é feio. A não ser se eu desenho. Daí, basicamente, eu tava tendo outro surto, como vocês podem ver. Só fiz vários. Que era como a minha cabeça tava. Tem aquela ovelhinha daquele filme lá. Do coelho, que o cara se transforma num coelho gigante. Ai, eu esqueci o nome, mas eu acho que eu tô tendo como é que eu posso... Tipo um surto. Daí pedindo ajuda, rindo, e enfim, tava surtando um pouquinho. Mas me ajudou a fazer isso aqui, me ajudou. The Last of Us, né? Eu nunca terminei, eu queria ter deixado mais, feito mais texturas, trazido um pouco mais de cores. Talvez algum dia eu ainda termine. Mas, isso aqui também é uma coisa relacionada ao RPG que eu joguei não D&D, né? O que eu tô transformando num quadrinho. E aqui tá feio mesmo. Tá meio esquisito, porque eu tava só rabiscando. Mas mais pra frente eu trago mais informações sobre esse personagem. Sobre os personagens daqui no geral, né? Que eu gosto muito do backstory deles, então... Depois eu vejo isso direito. Isso aqui. Eu lembro que eu entrei numa pira de ver, tipo, pessoas desenhando sem fazer esboço por baixo. Tipo, sem fazer aqueles esboços de anatomia, sabe? O círculo, essas coisas. E eu pensei, será que eu consigo? A resposta, obviamente, é não. Mas assim, quem sabe um dia. Mas daí eu lembro que eu tava tentando fazer a Spencer de Pretty Little Liars. Faz muito tempo que eu não vejo essa série, mas eu lembro que quando eu era muito nova eu gostava bastante dela, dessa personagem específica. E eu gosto muito da Troy, eu acho a Troy uma mulher muito bonita, então eu gosto muito de desenhar. Eita, ixi. Gosto muito de desenhar a Troy porque eu acho ela uma mulher muito bonita. Então, não tá aparecendo ela, né? Mas pra frente eu vou refazer, já faz um tempinho. Mas aqui foi a primeira tentativa, completamente esquisito. Pior ainda. E aqui eu fiz com ajuda de anatomia. Ainda saiu meio troncho, mas você consegue ver que a proporção tá bem melhor aqui do que aqui, né? Enfim. Pega ele, frita ele. O motivo de tava entediada. Daí tem o Gru, de princesa. Puto da cara. Esqueço sempre o nome dele, mas é o frango maconheiro. Sempre esqueço o nome dele, mas enfim, é ele. Nossa, adoro o Guilherme Briggs, tá incrível. Gosto muito do Guilherme Briggs, então qualquer coisa de dublagem dele vira meu vício. E o Jerry Puto, que eu tenho uma figurinha no WhatsApp dele assim, então quis fazer. Próximo. Novamente, tentando voltar com realismo. Fica uma bosta. Tudo errado, a proporção. Nem lembro a pessoa que era pra ser, mas... O olho todo errado, o nariz todo errado. Mas a gente tá tentando, né? Então, consegui melhorar. Você conseguiu ver? Bota aqui a foto de novo. Tá. Outro universo, na verdade. Sim, todas as minhas personagens têm minha cara. Narcisismo. Mas é outro universo que a minha amiga escreveu. Enfim, tô esperando ela acabar. Ela só me contou por alto, né? Eu tô esperando ela acabar de fazer as coisas pra gente conseguir realmente jogar esse universo. Mas eu já tava montando minha personagem, já tava. Enfim. Daí aqui é ela só. Outro pássaro, eu tava tentando mexer só, desenhar, tipo, primeiro com cores, pra depois passar a caneta em cima. Claramente eu não continuei, claramente eu falhei miseravelmente aqui, e porque eu falhei miseravelmente aqui, eu não consegui continuar aqui. Quem sabe um dia eu volto a fazer isso, tipo, fazer formas com cores e passar a caneta por cima, isso é bem divertido. Tenho que voltar a fazer. Que porra é essa? Eu não tenho a menor ideia, eu só tava entediada, queria fazer texturas, queria fazer formas, e saiu essa monstruosidade aqui. Aqui era só um cenário que eu tava fazendo, que eu vi e quis reproduzir, mas também não curti muito como ficou, não. Isso aqui foi eu tentando fazer degolificada, daí não deu certo, daí fiz de novo, também não deu certo. Agora, atualmente, eu consegui fazer ela e tá nesse print aqui no digital. Vai aparecer também aí, eu espero, se eu não for muito preguiçosa. Também não gostei, acho que as cores não se mesclaram direito, a anatomia ficou troncha, ficou, tipo, tudo muito engessado, tudo meio torto, então... Novamente, eu tava tentando... Esse aqui eu não vou mostrar, que foi um desenho que eu fiz de uma careta que a minha amiga fez. Se eu mostrar isso aqui publicamente, ela vai me matar.
Aqui foi só uma coisa que eu tava tentando pegar de referência. Isso aqui foi uma falha, daí eu lembro que eu continuei. Foi referência da casa, da cozinha da casa que eu morava. Consigo ver muitos erros de tipo, perspectiva e tal. Mas eu tava entediada também. Eu tô tentando melhorar. Não gosto tanto, mas aqui a gente tá pra mostrar a realidade, né? A gente precisa mostrar a realidade. Tá ruim, tá, mas. E a gente só ignora. Mas assim, tem só umas coisinhas. Você vê que como é que a batedeira nem parece que tá tão mais atrás do que a galinha que coloca os ovos, né? Então, tá bem errado, mas faz parte. Rabiscos aleatórios que eu não sei. Eu só tava tentando rabiscar as coisas que eu vi pela frente. Mas isso aqui foi a minha amiga, a mesma da careta lá que eu não pude mostrar, desenhou se tacando de um precipício. Serei eu já. Próximo. Aqui eu só queria desenhar. Queria desenhar a Laura, aqui o Instagram dela. É muito bonita ela, por sinal, tá? Uma mulher muito bonita. E aí eu só tava entediada, queria desenhar uma mulher bonita, então fui atrás do Instagram dela pra reproduzir a cara dela. E aqui eu só coloquei um Hi Lorena, porque eu sou, né, eu sou adepta dos memes mais antigos possíveis, que são os melhores, quem discorda tá errado. Então aqui tem o Hi Lorena. Um gatinho, não continuei fazendo. Não sei porquê, e ficou uma folha só pra ele, olha só, você é o destaque dessa folha. Aqui eu tava entediada, queria voltar a desenhar animais. Aqui eu já tinha me mudado, né, já tava aqui, então fazia um tempinho que eu não pegava mais nesse caderno e eu pensei, tá, eu preciso voltar a desenhar de caneta. E aí eu quis fazer um cavalo, então desenhei um cavalo. Eu nunca tinha desenhado um cavalo antes na minha vida, olha só, então foi uma experiência interessante, porque eu não achei que eu conseguiria, e eu consegui. Então fiquei bastante feliz com o resultado. Esse aqui virou também um desenho no digital. Eu tava ainda desenhando pela mesa e tava ficando muito cansativo. Porque eu tenho miopia, né? Tenho problema nas costas também. Toda torta, toda quebrada. Então, era muito cansativo fazer tanto sketch na mesa quanto nas coisas, porque era um pouco difícil pra enxergar, pra conseguir lidar com a dor na coluna e tudo mais. Então, enfim, eu comecei a fazer alguns sketches, primeiro no papel pra depois passar pra coisa. Isso só durou uma semana. Mas enfim, eu realmente passei. Então foi antes de eu ter meu tablet, agora o meu lindo tablet que tá aqui me fazendo companhia, inclusive. Oi. Mas enfim, vou apodar de novo, gosto muito do SMP. E aqui ajeitar. Ia ter uma motosserra, eu troquei por uma faca, se você ver aqui de novo. Mas enfim, era só o esboço. Aqui foi de outro desenho, esse aqui de Turma da Mônica Jovem que eu fiz. Só pra eu ter uma noção mais ou menos de como é que eu queria as coisas. Saiu assim? Eu não sei. Aqui, só pra variar um pouquinho. Nossa, que meu dedo tá torto, mas... Aqui. Por que eu fiz esse barulho com a boca? Eu podia simplesmente colocar na edição. Enfim, um desenho que também saiu pro digital. Tava tentando treinar expressões. Você vê que eu falei miseravelmente, mas eu ainda tô tentando melhorar em relação a isso. Sinto que tô conseguindo. Mas pra frente eu trago desenhos mais recentes que eu fiz, treinando expressão. Até o momento não tem. Nenhum que eu quero mostrar, pelo menos. Isso aqui ia ser um vídeo de QSMP também. Não sei porque eu não continuei, sendo bem honesta. Talvez eu continue ainda. Royer, um cucurute meio bombado, eu tenho que diminuir, ele não é tão bombado assim na minha cabeça. Um dos guardas sem rosto. Enfim, era só um vídeo com aquela música Seven Nation Army, sabe? Mas talvez eu volte. E aqui era a continuação. Não continuei. Aqui. Eu entrei na pira de, vou pedir para as pessoas me mandarem coisas pra desenhar, porque eu tava sem conseguir postar muita coisa no Instagram, de novo. Se você não seguiu ainda, por favor, me ajude aí. Mas eu falei, vou pedir coisas pra desenhar, né? E as pessoas me mandaram. Então eu fui reproduzir e ia postando. Me mandaram pra desenhar uma preguiça. Eu achei muito fofinho, então desenhei a preguiça 3 vezes. Pediram pra eu desenhar o Zuko. Então ele tá aqui, mas ele saiu meio torto também, mas besteira. Isso aqui é o quê? Um tamanduá, eu acho? Acho que é um tamanduá que pediram pra eu fazer. Então eu fiz um tamanduá. Tinha um pedido pra fazer um castelo, mas eu tava no intervalo do outro trabalho, né? Que eu comecei outro trabalho depois que eu me mudei. E ele tava saindo meio torto também, então eu não continuei. Talvez eu tivesse conseguido salvar esse sketch com alguma coisa mais bonitinha, mas não tive tempo, tive que voltar a trabalhar. Enfim. Daí, mais pra frente, eu fiz o mesmo pedido, né? Pedi para as pessoas me mandarem coisas mais aleatórias possíveis pra desenhar. Algumas pessoas só me mandaram uma girafa pra fazer, um gatinho que era da pessoa, um patinho, um pato assassino, uma mosca tomando chá. É uma abelha, na verdade, é uma abelha tomando chá. E um pássaro marumbeiro. E o ET.
Você vê que as pessoas que mandam as respostas nas minhas caixinhas de perguntas tem todo tipo, né? Todo tipo. E alguém pediu flor. Então eu fiz a flor da Bela e a Fera, que é uma das minhas animações favoritas, e outras flores, porque eu nunca tinha desenhado flor realmente, então eu falei, por que não? Daí, de novo, pedi mais uma caixinha. As pessoas pediam pra eu desenhar um camaleão. Camaleão? Acho que isso aqui é um camaleão. É um camaleão, né? Acho que é. E aí eu fiz um camaleão, queria pintar, então pintei com uma caneta verde escura que eu tenho e meu marca-texto. Um gatinho se espreguiçando. E versão minha Minion, que pediram. É isso. E eu tinha feito outro gatinho aqui. Tem vários gatinhos, né? Que eu nunca terminei aqui. E novamente... novamente eu abri outra caixinha e pedi para as pessoas me mandarem. O primeiro mandaram de novo, né? Um pato assassino. Eu não sei o que essas pessoas têm com patos assassinos, mas eu gosto também, então tudo bem. Tinha uma pessoa segurando uma caneca, que eu fiz duas versões, porque eu lembro que eu fiz uma, odiei e fui tentar fazer outra. Não lembro qual é qual agora, mas fiz uma caneca segurando uma caneca de café. E me pediram para fazer uma vaca chocando um ovo. Juro pra você que isso aqui acho que foi uma das coisas mais inusitadas que eu fiz na minha vida. E o ovo tinha que ser grande, obviamente. Foi uma das coisas assim que eu nunca pensei que eu ia desenhar na minha vida, mas tá aí. Uma vaca sentando e chocando um ovo. Pediram um balão também, né? Claro, por que não? Pediram um balão. Tem a Edna também. Eu ia fazer uma página toda dedicada a ela, mas tempo, né? Não tô tendo muito tempo. Eu treinando pose de novo, só que saiu tudo torto, então eu deixei pra lá. Era pra ser 2 páginas da Edna, na verdade. Eu acho que isso aqui era pra ser a Edna de novo. Mas eu não continuei. E acho que a gente chegou na última folha, hein? Isso aqui foi... Esses dias eu tava... eu nunca mais tinha pego nesse caderno, foi inclusive por causa desse dia que eu lembrei da existência dele. Eu fui... tem uma quadra aqui dentro do condomínio do prédio, né? E a minha amiga queria, que eu tô morando com ela, queria andar de patins. Então eu falei, vou levar então meu caderno e minha caneta pra ficar rabiscando as coisas que eu tô vendo. Só que tava um vento desgraçado. Eu tava conversando com ela também, então eu não consegui fazer muita coisa. Mas reproduzi, tipo, sei lá, só uma árvorezinha que tinha lá, a garrafa de água dela e ela sentada descansando, que eu nem cheguei a terminar porque a bexiguenta levantou e foi patinar depois que eu tava fazendo sketch dela. A anatomia tá errada? Tá, mas a gente, né, foda-se. E deixa eu ver só se tem mais alguma coisa. Acho que não, eu acho que só tem, tipo, o SWOT que eu fiz pra aquele vídeo, mostrando os marcadores, se quiser ver também tá aí no canal. E é isso. Eu acho que esse é o caderno, acho que é isso que eu tinha pra mostrar. Então, o que eu queria dizer é, realmente, tipo, não se preocupe em fazer a não ser que seja pra portfólio, essas coisas, não se preocupe necessariamente em fazer um caderno esteticamente incrível, porque o objetivo de sketchbook é justamente você treinar, né, fazer sketches, ou seja, desenhos não elaborados. E eu definitivamente recomendo vocês fazerem um sketchbook inteiro de caneta, porque se você ver aqui, meu traço estava muito mais pesado nesses primeiros. E eu fui evoluindo muito em relação fui, tipo, evoluindo muito na questão da pressão do traço, mas a confiança nele também. Então, fica aí a dica, desenha de lápis de cor, de caneta, com marca-texto, seja o que for. E é isso. Quando eu acabar um próximo sketchbook eu trago aqui também, eu acho, sei lá, se não ficou horrível demais. E é isso, a qualidade também não tá das melhores, tô tendo que gravar com uma mão só e com o celular, mas melhor que nada. Tchau, até o próximo. Tchau, tchau. Yeah. Explosão. Acabou.